multidão dos que crerão, era só o coração. Fizemos uma panorâmica sobre o cativeiro de Paulo em Jerusalém. Esses 3 capítulos, desde o capítulo 21, verso 17, para você conferir aí, capítulo 21, verso 17, quando Paulo chega a Jerusalém e ali é preso, até o capítulo 23, versículo 30. Esses são 2 capítulos e meio, mais ou menos, né? Metade do 21, 22 e 23. Paulo está em Jerusalém e nós procuramos destacar alguns pontos que considerei importantes aí durante esse período de aprisionamento em Jerusalém, que foi um período relativamente rápido. Depois, se os irmãos olharem suas Bíblias, Atos 23, versículo 31 em diante, os irmãos vão ver que ele é transferido de Jerusalém para Cesareia. E aí você vai, esse finalzinho do capítulo 23, veja aí, entra pelo capítulo 24 todo, capítulo 25 todo, capítulo 26 todo, até o final. Então são 3 capítulos mais longos sobre esse período em que Paulo esteve preso em Cesareia. E depois, ainda só fazendo uma panorâmica primeiro, o que acontece no capítulo 27? Veja aí, ele vai para o seu último cativeiro. Paulo é transferido para Roma, onde ele aluga aquela casa, como o livro de Atos termina, e permanece naquela casa alugada durante 2 anos, preso. Ele não tinha liberdade de sair dali, ele estava escoltado naquela casa, preso, mas ele tinha liberdade de receber suas visitas e de ser servido por aqueles que o serviam, inclusive Lucas, que esteve com ele esse tempo. Então essa é a prisão domiciliar, onde Paulo teve a oportunidade e a inspiração do Espírito do Senhor para escrever as 4 epístolas. Os irmãos se lembram quais são? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. 4 epístolas. Depois, segundo a história, Paulo sai desse cativeiro, não é aí que ele morre, né? A partir daí que ele é decapitado, segundo a tradição, né? A história, mas ele tem um período de liberdade desde o ano 63 até o ano 67, 4 anos. Possivelmente durante esse período, segundo a história, a tradição, ele tenha ido à Espanha, esse era o encargo do coração dele, ele escreve assim aos Romanos, ele tenha feito então a viagem que ele queria até a Espanha, depois ele é aprisionado de novo, já agora durante o império de Nero, que também, segundo a tradição, né, e a confirmação histórica, dali então ele não saiu, ele foi decapitado. E dessa última prisão, em Roma, a prisão na masmorra pública, não é Atos 28. Atos 28 é a prisão domiciliar, não confunda as duas. A outra acontece 4 anos depois, em Roma de novo, mas agora é a masmorra pública, subterrânea. Lá ele é aprisionado nos anos 67 e 68. 4 anos depois dessa primeira aqui, do final de Atos. E dali ele escreve as epístolas pastorais. A última delas, 2 Timóteo, é o último escrito de Paulo. Ele está preso e escreve aquela maravilhosa epístola para Timóteo, pastoral, com aqueles 4 capítulos. Tá certo? Então esse é o contexto histórico, só para nós nos localizarmos. A finalidade aqui não é da aula de história, não. Nós queremos recolher princípios importantes aqui, mas nós precisamos localizar na história. É tão bom ver que a palavra de Deus é histórica, que ela ocupou lugar na história, e que nós não estamos lendo aqui história de carochinha, não. Mas história, com H maiúsculo, onde Deus usou seus servos, usou seus homens, pregando o evangelho, homens de carne e osso, que viveram experiências reais, que pregaram um evangelho real, com poder real, que salvou vidas reais, não é? E não como alguns ignorantes dizem, que esse papel é um monte de folha branca que aceita letra preta, não é? Isso é uma ignorância. Não há nenhum outro livro. Abra teu ouvido, irmão, porque eu vou dizer, não existe nenhum outro livro na história da humanidade que tenha mais respaldo histórico do que a Bíblia. A Bíblia é o livro da humanidade que tem maior respaldo histórico. Então, se você diz que isso aqui é papel branco com letra preta, então joga tudo mais fora, porque não tem nenhum livro que tenha um respaldo histórico que a Bíblia tem. Então, os que dizem isso são totalmente ignorantes a respeito da história, né? Para não dizer da Bíblia. Deviam ser melhor informados para dizer uma bobagem dessa, né?
Então é tão bom vermos a palavra de Deus como nós a temos estudado, né? Dentro da história, mergulhada na história. Porque o nosso Senhor é um Salvador histórico. A cruz no Gólgota é uma cruz histórica. E a nossa salvação teve lugar no tempo e na história. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Quão precioso é isso, né? Então, Atos capítulo 23, a partir do versículo 31, nós vemos esse segundo cativeiro de Paulo em Cesareia, para onde ele foi transferido a partir de Jerusalém. Vamos ver alguns versículos dentro desses capítulos todos, esses 3 capítulos, para depois então começarmos a compartilhar. Atos 23, 31. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram a Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais chegando a Cesareia. Então aqui inicia o período do cativeiro de Cesareia. Chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório, palácio de Herodes. O pretório de Herodes, era o palácio de Herodes. Você se lembra quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele fala sobre a guarda pretoriana, que eles tinham ouvido o evangelho? Aqui, lá no caso de César, aqui de Herodes, né? Então aqui era o pretório de Herodes. Depois Paulo passa pelo pretório de César, né? Então Paulo, onde ele estava, ele pregava o evangelho, inclusive para os soldados do palácio. Então Paulo foi detido aqui no pretório de Herodes. Depois, o início do capítulo 24, eu queria destacar para os irmãos os primeiros 5 versículos. Vamos ler com atenção. Veja o que acontece depois que Paulo então chega em Cesareia e é detido aqui no palácio de Herodes. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo. Sabe quem é esse orador? Sabe o que isso significa aqui nos termos originais? Um advogado. Esse aqui é um advogado romano, muito interessante. Ele foi contratado. Era alguém que sabia usar da linguagem, né? Um orador, como diz a palavra aqui. Os advogados lá daquele tempo. E veja como é que esse advogado Tértulo usa a palavra. 2000 anos atrás, e o homem continua o mesmo. Você vai ver que os nossos advogados hoje têm a mesma atitude. Olha o que Tértulo faz. Os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusar Paulo, dizendo, veja como ele começa: excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Bajulador. Porque se você estuda a história, sabe o que Félix fez? Félix foi um tirano. Félix, ele se endeusou de tal maneira que se ele suspeitasse que alguém tivesse alguma coisa contra ele, ele mandava matar. Esse era Félix. Ele não fez nenhuma reforma a favor do povo, como esse indivíduo Tértulo usou a palavra de lisonja para chegar onde ele queria chegar quando ele falasse sobre Paulo, né? Então a história em nada mudou. Aí no versículo 4 ele diz assim: entretanto, agora ele vem com o seu entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que de conformidade com a tua clemência nos atendas um pouco. Agora olha o verso 5. Na verdade, aqui que eu quero colocar meu foco, né? Nosso objetivo, como eu falei, não é histórico, é espiritual. Olha o que ele diz no verso 5: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste. Queria que você destacasse essa frase. De quem que Tértulo está falando? De Paulo. Sabe que eu acho essa frase maravilhosa, irmão? Maravilhosa. Eu acho essa frase tão maravilhosa quanto aquela que diz lá em Coríntios, quando Paulo está escrevendo sobre ele mesmo, que ele diz assim: eu conheço um homem em Cristo. Quem é esse que ele está falando? É ele mesmo. Eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, e ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Esse era ele mesmo. Veja o que Deus deu para ele pela graça. Mas para mim é igualmente maravilhoso quando eu olho agora um mundano, alguém que não pertence ao Senhor, um ímpio, pelejando contra a vida desse homem de Deus,
vaso escolhido de Deus, separado para Ele e por Ele, olhando para esse homem, não tendo outra palavra para dizer senão o quê? Esse homem é uma peste. Sabe por que ele é uma peste? Por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Por que ele estava preso? Não é? Ele é uma peste porque nós lemos lá nos capítulos anteriores, aqueles habitantes de Tessalônica, não é? Quando receberam eles ali, disseram assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Essa era a peste. Onde chegava, pegava, era uma sarna, não é? Então Tértulo falou: essa peste está aqui entre nós. Reconhecemos que esse homem é uma... O termo original significa pestilência ou doença. Imagine isso. Olha o título que Paulo recebeu. Irmão, não é precioso? O que ele era antes de pertencer ao Senhor, quando ele era o Saulo de Tarso? Ele olhava para ele e falava assim: eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu sou um fariseu, circuncidado ao 8º dia. Lembra? Da linhagem de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não é assim? Aí naquele mesmo capítulo, Filipenses 3, ele fala assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu perdi todas as coisas, inclusive os títulos sociais, né? Ele se tornou o Saulo de Tarso, na visão do mundo, para uma peste, segundo os olhos do mundo, não é? Esse vaso que o Senhor, de uma maneira tão maravilhosa, trabalhou. Você está preparado para receber esse título? Você já chegou à conclusão que eu queria chegar agora, né? Se você avançar com o Senhor, se você ama o Senhor, se o Senhor nos conservar aqui, na medida que os tempos se acirram, esse é o nosso caminho. Você tem dúvida? Vamos ler mais um texto sobre isso. Deixa aí marcado Atos 24. Abra, por favor, 1 Coríntios, capítulo 4. Deixe-me ler com os irmãos o que Paulo diz aqui, para você ter convicção plena. 1 Coríntios 4, 9. Você vai entender por que Tértulo falou: esse homem é uma doença, uma pestilência. 1 Coríntios 4, 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. O que você acha? É aí que você quer estar? Porque, ou melhor, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. Paulo passa por Lísias, Paulo passa por Félix, Paulo vai para Festo, Paulo passa por Agripa. Paulo era um espetáculo, todo mundo queria ver Paulo, ouvir Paulo, não é? Colocado no centro da arena para dar testemunho da sua fé. E nós vamos ver uma outra frase daqui a pouco, muito interessante. Ele ouviu duas coisas em Cesareia muito impressionantes, muito sérias, muito drásticas a respeito dele. Uma nós já vimos, Atos 24, 5. Esse homem é uma pestilência. Mas não terminou não. Tem uma outra frase que ele ouviu lá em Cesareia, que nós vamos ver agora mesmo. Mas vamos continuar o texto aqui. 1 Coríntios 4, 9. Como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Se você conhece o contexto aqui, você vai ver que Paulo está sendo irônico com os coríntios, porque os coríntios eram soberbos, estavam ensoberbecidos espiritualmente. Então Paulo está dizendo: olha, se vocês tivessem realmente uma estatura cristã, vocês não achariam que vocês são nobres, são fortes, já estão reinando aí, tendo toda a palavra, todo o conhecimento, todo o dom. Vocês veriam a soberba de vocês, vocês veriam a impureza de vocês, e todas essas coisas que Paulo escreve nessa primeira carta aqui para orientá-los. Vocês veriam a carnalidade de vocês, vocês veriam que até mesmo vocês estão pegando um irmão e levando esse irmão para pleitear uma causa contra ele diante de um tribunal civil, daqueles que não pertencem ao Senhor, não é? Capítulo 6 de Coríntios, ele fala isso. Mas eles não viam isso, tudo para eles era normal,
Era normal a imoralidade, porque eles não julgaram a imoralidade no meio deles. Imoralidade era normal. Julgar os irmãos lá no tribunal era normal. Se embebedar na hora da ceia do Senhor era normal. Um moço ter relação sexual com a sua madrasta também era normal, não é? Então Paulo escreve essa epístola, tão forte aos Coríntios. Mas eles achavam que estava tudo certo, embora tivesse palavra, conhecimento, né? Então olha como ele escreve esse texto. Continuando aí, versículo 11. Até a presente hora sofremos. Quem? Nós, os apóstolos. Sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, frase final. Até agora, temos chegado a ser. Interessante esse chegado a ser. Muito interessante. Paulo está dizendo que é um progresso, está vendo? Temos chegado a ser. É o status apostólico. É o status daqueles que realmente amam o Senhor de todo o coração e servem ao Senhor com tudo que são e com tudo que têm. Se você quer isso, amar o Senhor de todo o coração, servi-lo com tudo que você tem, segui-lo fielmente, então grife essa frase na sua Bíblia, porque é aí que você vai chegar, junto com Paulo. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Amém? Esse é o status daqueles que amam o Senhor e servem o Senhor. Cuidado com o amém que você falou. Esse é o caminho do Senhor para aqueles que amam o Senhor e que são fiéis ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque é incompatível a vida cristã e o mundo. O reino de Deus e o mundo. É incompatível. Trevas e luz. Que compatibilidade pode haver, irmão? Sabe qual é o nosso problema em geral, cristianismo em geral? Nós estamos mundanizados. Então nós achamos que trevas e luz podem de alguma maneira compactuar. O templo de Deus e os ídolos, servir a dois senhores e muitas coisas mais. A juntar tesouros aqui e ali, ter olhos bons, mas também de vez em quando, não é? Fazemos concessões àquilo que não agrada o Senhor. Mas realmente não é assim. À medida que seguimos o Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, amamos o Senhor, seguidores do Cordeiro por onde quer que Ele vá, como diz Apocalipse, esse é o resultado. Você vê algum resultado diferente? Vê na Bíblia? Vê? Você vê algum resultado diferente na história da igreja? Não tem. Não tem nenhum resultado. Cheiro de morte para a morte, ou aroma de vida para a vida. Para aqueles com os quais o Senhor tem tido na sua misericórdia intenção de revelar Jesus, esses são cheiros de vida para a vida. Então trazem outros à vida por causa do impacto do seu testemunho. Vida gerando vida. Mas para com aqueles que o Senhor irá julgar, esses que estão cheios de vida do Senhor e que caminham em fidelidade a Ele, são para este segundo grupo, cheiro de morte para morte. Você se lembra muito bem quando Paulo escreveu isso para os Coríntios, não lembra? Ele pergunta assim: quem é idôneo para essas coisas? Quem é suficiente para essas coisas? Você vê a pergunta dele? Quem é suficiente para essas coisas? Qual a resposta a essa pergunta? Onde vem a suficiência para essas coisas? É à medida em que o caráter de Cristo é formado em nós. É que isso vai se evidenciando. Nós vamos sendo aquelas pessoas que não têm nada a ver com o em cima do muro. Nós somos ou vida para a vida ou morte para a morte. A nossa vida não é uma vida do chuchu, não é? Que é colocado lá na panelinha para tomar o gosto do que está lá, porque ele não tem gosto, não é? Ele não exerce nenhuma influência, ele é influenciado. À medida então que a vida cristã prossegue com seriedade, com consistência, esse é o resultado. Esse era Paulo. Então é claro que Paulo podia chegar num lugar desse e ouvir uma colocação dessa. Você acha que ele ficou deprimido, irmão? Hein? Você acha que ele ficou deprimido? Acha? Você acha que depois de sair dessa audiência ele voltou lá para a cela dele dizendo: oh, que pena, olha o que disseram de mim, que eu sou uma doença, que eu sou pestilente, não é? Tenha certeza que Paulo fez, como Pedro fez, como João fez antes dele, quando eles foram lá açoitados pelo Sinédrio, lembra? Que já tinham pedido para eles não pregarem o nome de Jesus. Eles insistiram, foram chamados de volta e açoitados, não é? Pedro ainda olha para eles, o Sinédrio, e diz assim: mais importa obedecer a Deus do que vocês. Então ele apanha, sai de lá junto com João, e a palavra diz assim: e saíram regozijantes
porque foram considerados dignos de sofrer afrontas por causa do seu nome. Né? Essa é vida cristã com realidade, com consistência. Vida cristã de pessoas que sabem que não são cidadãos deste mundo. Né? Nossa pátria está nos céus. Então, você vê esse texto de 1 Coríntios 4, que eu penso ilustra tão bem, não só a primeira frase lá, Atos 24, 5, mas a outra que eu quero mostrar para os irmãos agora. As duas coisas que Paulo ouviu ali em Cesareia, já quando aprisionado. Vamos direto lá na próxima frase. Volte lá para Atos, por favor. Sabe o que acontece depois? É um complemento. Sabe o que acontece depois de dar o testemunho agora perante Agripa, no capítulo 26? Olha lá. Atos 26, versículo 24. Depois, se tivermos tempo, nós vamos voltar um pouquinho nesse testemunho que Paulo deu perante o rei Agripa, por causa da beleza dele, do seu testemunho, que é chamado aqui de sua defesa. Quando Paulo termina, vamos ver ele terminando primeiro. Olha lá em Atos 26, 22. Localize aí, por favor. Atos 26, 22. Paulo diz assim: mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Ele tem certeza disso, né? Porque lá em Listra ele foi apedrejado, não é? Lá de Damasco ele desceu dentro de um cesto, que já estavam lá prontos para matá-lo. Lá em Jerusalém, ele foi, a prisão anterior que nós lemos, capítulos anteriores, ele foi tirado, salvo, pelo comandante da guarda, aquele tal de Cláudio Lísias. Diz a palavra que a multidão já estava espancando Paulo, eles iam linchar Paulo. Então o que Deus faz? Não era hora de Paulo, podia ser. Estevão foi apedrejado, né? Mas porque Deus, na sua soberania, nos seus decretos, determinou que aquele não era o tempo final de Paulo. Paulo iria dar testemunho até em Roma, tinha muita coisa pela frente. Podia terminar ali, mas Deus não determinou assim, então não iria terminar ali. Então a multidão fechou o cerco em cima de Paulo, espancou Paulo. Paulo preparou lá o comandante da guarda. Ele chegou na hora certa, irmão, impressionante. Nós vimos na reunião anterior. Ele entra no meio da multidão, afasta o povo, arrebata Paulo. Diz a palavra que a multidão estava tão furiosa que eles tiveram que carregar Paulo no colo. Os guardas tiveram assim que levantar Paulo, a multidão não alcançar ele. E subiram aquela escadaria, puseram ele a salvo da multidão que estava enfurecida lá embaixo. Lembra o que eles gritavam? Mata-o, mata-o. Capítulo 23 aqui, do livro de Atos. Você viu lá? Capítulo 21, olha lá o verso 36. Quando ele estava antes, lá em Jerusalém, capítulo 21, 36. Olha o verso 35. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem. Você imagina? Pegar Paulo assim, igual pega uma tora de madeira, né? Para a multidão não colocar a mão nele. Aqueles guardas eram fortes, né? Eram lá a guarda. Então eles puseram Paulo ali em cima, carregaram Paulo, porque senão eles não iam dar conta, né? Então carregaram os soldados por causa da violência da multidão. Você está vendo aí? Atos 21, 35. E o versículo 36 diz: porque a massa do povo o seguia, gritando: mata-o, mata-o, né? Então olha lá, vá comigo de novo, por favor, onde nós estávamos. Atos 26, 22. Então ele diz: alcançando o socorro de Deus. E é só por isso que ele foi guardado, né? O Senhor tinha ali um ponto final para Paulo. O ponto final de Paulo seria Roma. O ponto final dele não era Listra, onde ele foi apedrejado. O ponto final de Paulo não era Jerusalém, onde ele foi quase morto, como nós acabamos de ver aí. O ponto final não era Jerusalém, o ponto final era Roma, não é? Você lembra que no capítulo anterior, o Senhor se coloca do lado de Paulo numa noite, quando ele estava preso em Jerusalém, e diz para ele assim: coragem. Ele se colocou ao lado de Paulo e diz: coragem, porque você deu testemunho de mim aqui e você vai dar testemunho de mim em Roma. O Senhor deixou claro para ele até onde ele ia levar Paulo, né? E se você quiser conferir, está lá no capítulo 23, versículo 11, quando o Senhor se mostra a ele ainda em Jerusalém, Atos 23, 11. Mas continuando aqui, Atos 26, 22. Alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequeno como a grande, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Ele está dizendo: eu não estou pregando uma coisa estranha. O que eu estou pregando são as escrituras dos judeus. Por que eles me perseguem se eu estou pregando que as escrituras deles, ou nossas, porque ele também era um judeu, não é? O que as nossas escrituras dizem: o Messias deveria de vir,
Ele é Jesus o Nazareno, não é? Então ele diz, não dizendo nada senão o que está nos profetas e Moisés. Olha o verso 23 agora. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Ele deu testemunho até aqui para o rei Agripa. Foi um longo testemunho. Começa lá no capítulo 23, ou 26, perdão, o primeiro versículo, né? Agora, aqui, o Festo o interrompe. E veja o que ele diz. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu. Em alta voz, gritou com Paulo. Paulo estava lá, conseguindo seu discurso, ele dá aquele grito com Paulo. Gritou o quê? O que está escrito aí? Estás louco, Paulo. Irmão, se você ler os versos anteriores, você vai ver que Festo reconhecia a capacidade de Paulo. Ele sabia que Paulo não era aí um indivíduo lá de, segundo a escala social, da visão dele de sociedade, aí o tal Festo, não era lá um cidadão de quinta categoria, não. Festo sabia quem que ele estava ouvindo, quem era Saulo, né? Mas você vê que ele não suporta esse final do testemunho de Paulo. Ele grita, diz aí, você é louco. Isso é o que ele diz. E como eu disse para os irmãos, são duas frases, né, aqui durante seu aprisionamento, muito interessantes. A primeira diz, você ou esse homem é uma peste. A segunda diz, esse homem é louco. Que coisa, hein? 2 títulos impressionantes. Lá em 1 Coríntios 4 foi isso que nós vimos, né? Vocês são sábios em Cristo, ele escreveu para os Coríntios, e nós, loucos por causa de Cristo. Lembra? Então, que 2 frases impressionantes, essas que ele ouviu aqui. Irmão, se você olhar aí o capítulo 26 de Atos, vamos fazer isso? A partir do versículo 9, eu tenho pouco tempo para fazer isso, então quero entrar direto nesse aspecto aqui com os irmãos, para que no final nós possamos orar um pouco juntos. Atos capítulo 26, a partir do versículo 9, eu queria destacar aqui alguns elementos importantes, na minha maneira de ver, desse testemunho maravilhoso de Paulo a Agripa, concluindo o cativeiro dele em Cesareia. Aí, como eu disse, no início do capítulo 27, ele já vai para Roma, onde acaba o livro de Atos, lá no capítulo 28, né? Quando ele dá o seu último testemunho narrado no livro de Atos, esse é o último, aqui nesse capítulo 26, perante Agripa, ele coloca muitas coisas interessantes, preciosíssimas, sobre a obra de Deus, sobre visão espiritual. Então, eu queria destacar alguns pontos com os irmãos. Acho que nós podíamos começar a ler no verso 9 e irmos até o verso 19. Vamos ler primeiro, depois nós fazemos então alguns destaques. Atos 26, 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Porque o que o judeu achava, e o Saulo, como bom judeu, era um deles, que esse Jesus era um impostor, que o libertador de Israel não iria entrar em Jerusalém montado em jumento, e muito menos ele iria ser pendurado numa cruz, porque maldito é o que é pendurado no madeiro. Mas que esse Messias, ele seria o grande libertador político de Israel. E quando ele viesse, coitado do Império Romano, ele ia libertar Israel do jugo do Império Romano e constituir Israel de novo nas glórias que aquele povo teve, por exemplo, lá nos tempos de Davi, nos tempos de Salomão. Esse é o Messias, né? Então é assim que eles esperavam o Messias. Eles não viam que o Messias deveria vir e sofrer, e que não existe, preste atenção aqui, não existe libertação política que não tenha um respaldo anterior de libertação espiritual. Sabe por que Karl Marx não chegou em lugar nenhum? Porque não tem jeito de chegar a lugar nenhum sem uma verdadeira libertação espiritual. E a única libertação espiritual possível é pela revelação de Jesus. Conhecereis a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não tem lugar para Mao Tse-tung, para Stalin, para Lenin, para Karl Marx, para nenhum deles, para Hitler, porque não há verdade. E se não há verdade, não há libertação política.
Quando você olha o período dos juízes, o que é que você vê? Os juízes foram libertadores políticos do povo de Israel? Sim. Mas por que foram libertadores espirituais? O Senhor, através dos juízes, trazia revelação ao seu povo, recuperava o seu povo se arrependia diante do Senhor, uma vez mais, então o Senhor libertava o seu povo do jugo ao qual eles estavam submetidos. Então vem Otoniel e liberta daquele jugo, né? Vem o Gideão e liberta do jugo dos midianitas, não é isso? Sansão liberta do jugo dos filisteus, são diversos inimigos, não é assim? Por quê? Porque eles trouxeram a revelação de Deus, como que profeticamente o coração do povo de Deus foi trazido ao arrependimento, voltaram ao Senhor, então tiveram libertação dos seus inimigos. A sequência é essa: arrependimento, retorno ao Senhor e então libertação dos seus inimigos. O começo não é a libertação dos seus inimigos, né? Então, muito importante nós vermos isso aqui, como esse processo, né, de restauração do Senhor. Então Paulo está dizendo que ele entendia que ele devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, e o motivo é esse: ele é um impostor. E assim procedi em Jerusalém. Verso 10, Atos 26. Veja o que ele diz: havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Irmão, não sei o que você sente, percebe aí no seu espírito quando você lê esses versículos. Eles são muito maravilhosos. Sabe por quê? Quem que está escrevendo isso, irmão? É o próprio ex-Saulo, é o próprio ex-blasfemo, é o próprio ex-perseguidor. Então, quando ele escreve isso, ele não está fazendo uma introdução, ele não está fazendo um relatozinho, ele está colocando ali, escrevendo como que com tinta do seu próprio sangue. É o que ele era, é o que ele fez. Ele considera isso tão significativo diante de Deus. Nós vamos ver um texto agora mesmo, em Timóteo, que vai deixar isso muito claro para nós. Como que Paulo fazia o contraste do que ele era e do que o Senhor o tornou. Então veja aqui o que ele diz: havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos. Interessante, né? Ele não fala assim muitos cristãos, ele não fala muitos discípulos, ele podia falar, estaria tudo certo. Mas olha a palavra que ele usa aqui, que linda aqui. Eu prendi, eu encerrei, né, muitos dos santos, né? Você vê que é como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu não era um deles, não é? Eu não fazia parte deles, eu me opunha a eles. Eu encerrei os santos, os separados do Senhor, nas prisões. Veja mais: contra estes eu dava o meu voto quando os matavam, porque segundo a tradição, a história, Paulo era um membro do Sinédrio. Lembra que eu comentei com os irmãos? Quando Estevão foi apedrejado, a história estava trocada. Paulo era um membro do Sinédrio e ele estava fitando a face de Estevão e deu voto para que Estevão fosse morto. E foi lá para ver a execução dele, não para ver, mas para coordenar. Porque as pessoas que mataram Estevão trouxeram a capa dele e puseram aos pés de Saulo, né? Agora, como nós vimos na reunião anterior, quando ele estava lá em Jerusalém, antes de ser transferido aqui para Cesareia, ele dá testemunho perante o Sinédrio, onde ele estava. Agora a história é virada. Agora ele está ocupando o lugar de Estevão. Maravilhoso isso também, porque Estevão foi como um pai espiritual de Paulo, né? Como já disse para os irmãos. Você vê naquela mensagem de Atos 7 tão claro. Então, ele diz: eu dava o meu voto quando os matavam. Estevão é um exemplo. Verso 11: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. Você vê, irmão, que ele vai colocando tudo que ele fez, que coisa interessante. Ele não resume aquilo apenas uma frase só: eu persegui os cristãos. Não. Você vê que ele vai amontoando uma frase sobre a outra. Aquela história estava escrita no coração dele. Tão lindo isso, irmão, porque ele reconhece a imensidão, a profundidade da graça de Deus. Você percebe? Então ele diz assim: eu castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Você vê que ele lembra detalhes. Ele lembra que alguns desses cristãos, quem sabe ele fez ali se ajoelhar e negar o nome do Senhor Jesus, obrigando a blasfemar, dizendo que talvez esse nome do Senhor Jesus não significava nada, que o seu sacrifício não tinha valor algum, ou coisas desse tipo, né? Obrigando-os a blasfemar. Veja que ele detalha tudo isso. E olha mais: e demasiadamente enfurecido contra eles. Não é só enfurecido, demasiadamente enfurecido.
Se você ler o capítulo 9, lá fala assim: e Saulo respirando ameaças contra os santos. Eu me lembro que quando compartilhei Atos 9 com os irmãos, eu disse que aquela expressão se refere àquelas ventanas de um touro bravo. Ele está ofegante, enfurecido, endoidecido, matando os cristãos. Então diz lá, Paulo respirava ameaça contra os santos. E levou as cartas lá de Jerusalém para prender os santos em Damasco. Lembra? Então olha como ele vê bem a sua história. Essa história não foi apagada. É a história da graça de Deus, né? Demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Queria que você anotasse essa palavrinha aqui. Levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Presta atenção. Ele termina a vida pregressa dele, de um opositor ao Senhor Jesus e ao seu povo, aqui, com essa frase. Porque na próxima, o que ele diz no verso 13? Ao meio-dia, ó rei. Essa é uma outra história, não é? Essa é outra fase da vida dele. É quando ele foi pego pelo Senhor lá em Damasco. Então eu queria que você visse o que ele está fazendo aqui. Quando ele usa essa expressão, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado, ponto. Então, por que Paulo perseguiu os cristãos? Ele tinha autorização dos principais sacerdotes, essa era a visão deles, e, baseado nessa visão, ele foi exercer uma comissão. Queria que você olhasse essas duas coisas, visão e comissão. Visão e comissão. Por causa da visão judaica, ele foi comissionado a perseguir os cristãos. Foi aí que ele parou. Sabe o que ele vai fazer agora a partir do verso 13? Ele vai falar de uma outra visão e de uma outra comissão. Muito bonito e muito interessante. Você quer ver o que acontece com ele agora? Primeiro vem uma outra visão. Qual foi a outra visão? Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, olha a visão. Qual a palavra aí agora? Indo eu caminho fora, vi, visão. Vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim. A ideia aqui é envolver, como se fosse um halo. Brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? E já compartilhamos a imensidão do significado disso aqui para os irmãos quando compartilhamos Atos 9. De uma vez só, Paulo viu, para resumir o que já falamos em reuniões passadas, de uma vez só, em uma visão, na estrada de Damasco, com essa luz que brilhou ao redor dele, essa visão do céu, de uma vez só, Paulo viu duas coisas. Quais são as duas coisas? Que Jeová é Jesus, que o Jeová eterno se fez carne. Quem és tu, Jeová? É a pergunta dele. E a resposta que ele ouve: eu sou Jesus. Maravilhoso. Quem és tu, Senhor? Ou quem és tu, Jeová? Eu sou Jesus. Olha o que ele viu, irmão. Ele estava perseguindo Jesus por causa de Jeová, porque ele era judeu e ele temia Jeová, não é? E esse Jesus de Nazaré é um impostor, não é? Então essa seita cristã, ela é uma falsidade, ela tem que ser aniquilada, não é? Porque ela é uma ameaça contra a sadia interpretação escriturística judaica. Então esse impostor e os seus seguidores têm que ser eliminados, porque ele temia Jeová, ele perseguia Jesus. Agora o que ele ouve na estrada de Damasco? Quando ele pergunta: quem és tu, Jeová? Porque ele foi tão impactado nesse caminho, ele sabia o que estava acontecendo com ele. Ele não tinha caído do cavalo não, como muitos dizem, não é? Mas aquele halo, como diz o termo original aí, aquela luz mais brilhante que o sol ao meio-dia. E ele diz: brilhou ao redor de mim. Não é brilhou no céu não, brilhou ao redor de mim. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Ele ficou 3 dias cego, completamente cego. Teve que ser guiado pela mão para voltar para Damasco, não é? Então ele diz: essa luz brilhou ao redor de mim e eu perguntei: quem és tu, Jeová? E eu ouvi: eu sou Jesus. Olha, irmão, olha que tremendo. Mas não parou aí a frase. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então o que mais que Paulo viu? Como ele podia perseguir Jesus se Jesus já estava morto? Como que ele estava perseguindo Jesus?
Porque ele estava perseguindo os discípulos de Jesus. Então qual foi a segunda parte da visão? Quem toca nos discípulos de Jesus, toca em Jesus. Porque a igreja é, qual a visão central de Paulo em todas as suas epístolas? A igreja é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, 23. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 23. Então, em uma só visão, ele viu tudo. Em germen, né? Em semente. E aquilo foi, passo a passo, sendo avantajado em Paulo, crescendo em Paulo. Jeová se fez carne em Jesus. E a igreja é o corpo dele aqui na terra. Maravilhoso. Então ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então são duas partes nessa frase aí. Agora, verso 15 termina a visão, não é? A visão. Então, como judeu, por que ele perseguia os cristãos? Porque ele tinha a visão judaica e Jesus seria um impostor. Agora, no versículo 13, ele cai no caminho de Damasco, ao meio-dia, e tem esse contato particular com o Senhor, e ouve isso da boca do Senhor. Então agora é uma outra visão que vai governar Paulo. Não é a visão judaica, mas é a visão de Cristo, não é? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, imediatamente depois da visão, verso 16, ele vai falar do quê? E agora eu queria que nós vêssemos aqui com detalhes da sua comissão. Vamos passar por ela, nós temos poucos minutos para concluir. Olha qual a comissão de Paulo. Então guarde lá a expressão final do verso 12. Recebi autorização dos principais sacerdotes, porque essa era a visão deles, e fui por eles comissionado. Mas agora ele recebe uma nova visão e uma nova comissão. A visão está narrada nos versículos 13 até o 15. Maravilhosa visão. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a comissão? A comissão está nos versos 16 até o verso 19. Vamos ver alguns aspectos rapidamente dela? Olha lá. O Senhor Jesus continua dizendo: mas levanta-te. Então a visão, agora a comissão. Levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto mesmo te apareci. Essa palavra te apareci faz conexão entre a visão e a comissão. Nenhum de nós pode exercer uma comissão cristã, um serviço cristão edificante, que produza glória ao Senhor, que edifique a igreja, se nós não tivermos visão, porque onde não há visão, o povo se corrompe. Então o Senhor fala: por isso te apareci. Por que eu te dei visão, Paulo? Por isso te apareci. Agora ele vai dizer outras coisas. Então essa palavra, por isso te apareci, faz conexão da visão com a comissão. Não podemos ter comissão sem visão. Mais um passo. Por isso te apareci. O que mais diz aí? Para o quê? Te constituir. Atos 26, 16. Para te constituir o quê? Ministro e testemunha. Vamos um pouquinho devagar aí. Mais dois itens que resumem a comissão. Qual era a comissão de Paulo? Ser um servo, ou um ministro. E essa é a comissão de todos que têm visão. Ministro. Sabe, irmãos, o Senhor nos chama para isso. Ministério. Não é magistério, não. É ministério. É serviço. Né? Nós não somos encarregados de magistério na carreira cristã, mas de ministério. Nosso lugar é de servo, não é de mestres. Então, a visão levantou Paulo como ministro, como servo. Mas o que mais? Ministro e testemunha. Lembra do cego lá de João capítulo 9? Que o Senhor fez lodo lá na terra, cuspiu saliva, fez o lodo, untou os olhos do cego, mandou que ele se lavasse o tanque de Siloé e ele voltou vendo. Lembra uma das lições, 5 pelo menos, maravilhosas naquele texto, da cura do cego, pelo menos 5 itens impressionantes. Um deles naquela visão é que sem visão não há testemunho. O cego dá um testemunho que deixa os judeus escandalizados. Eles ficam até enraivecidos com ele, com o ex-cego. Eles falam assim: você, uma frase impressionante lá, você é nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. Que loucura aqueles judeus eram, eles eram muito loucos, não é? Porque eles olham para o cego e falam: você é nascido todo em pecado. E ele já é nascido de que jeito?
não é? Como será que eles nasceram? Mas eles ficam tão bravos com o cego, quando o cego dá um testemunho ousado do Senhor, porque eles falam assim: dá glória a Deus, você foi curado, então dá glória a Deus, porque esse homem é um pecador. Você se lembra? Se referindo a Jesus. Sabe o que o ex-cego fala? É muito interessante, irmão. Um testemunho tão bonito daquele cego. Ele fala assim: se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, ele abriu os meus olhos. O que ele tinha ao lado dele? Um monte de cegos, os judeus, não é? Que estavam bravos com ele, que era um cego, não é? Ele dizendo que quem curou ele era um pecador. Ele falou: olha, essa história se ele é pecador, se ele não é pecador, isso é com vocês que são os homens da lei, vocês que resolvem isso. O que eu sei é que eu era um cego e que agora eu vejo. Esse é o milagre do novo nascimento, da vida cristã. Nosso testemunho é um testemunho de vida, é o que aconteceu conosco, não é? Nós não abrimos a Bíblia para pregar o Evangelho e falar assim: vem cá, vou te dar uma aula sobre Jesus, eu vou convencer teu intelecto que ele viveu 2000 anos atrás, que ele foi um grande mestre, não é? Você tem dúvida? Então vá pesquisar na história para você ver. Irmão, isso é intelectualismo, isso não converte ninguém. Você pode até convencer uma consciência, você pode usar esses testemunhos e deixar um pseudo-intelectual humilhado diante de você, porque você tem provas de que a Escritura é o que ela é. Só que você vai ter um incrédulo humilhado e não um cristão. Percebe a diferença? E isso não é conversão. Então aquele cego não sabia nada sobre lei, profetas, Moisés, etc, etc. Ele sabia que ele era um cego miserável, que esmolava desde que nasceu. Seus pais deram testemunho que ele era o cego, mas agora ele vê. Isso era tudo, não é? Então ele vai falando para os fariseus: se ele é pecador eu não sei, mas eu sei uma coisa, era cego e agora vejo. E ele fala assim: e eu sei de outra coisa, eu sei de que desde que o mundo é mundo, Deus não atende a pecadores. Olha o cego virou teólogo, não é? Uma hora para outra. Ele fala assim: desde que o mundo é mundo, Deus não atende pecadores. Então se esse homem é pecador, como ele pode ter feito esse milagre? Se eu nasci cego, se eu era um cego. E ele vai pregando para os judeus, por isso que os judeus ficam bravos. Olham para ele e falam assim: você é nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? Ele diz: nós somos os mestres, você era só um ceguinho, como é que você vem ensinar para nós? Não é? Que maravilha aquele capítulo. E o que fez diferença em todo aquele capítulo? Visão. Não é? Então, irmãos, aqui que Paulo, a mesma coisa o Senhor está falando para Paulo, não é? Eu te constituí ministro e testemunha. Foi isso que aquele cego lá foi e o que Paulo era aqui, não é? O que mais? Atos 26:16. Testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Olha uma outra frase importante: eu te envio. Então o que você vê desde o início lá? Eu te apareci, visão. Eu te constituí ministro e testemunha, não é? Está descrevendo aqui a sua comissão. O que inclui essa comissão? Verso 17, mais um item: eu te envio. Apóstolo significa um enviado, não é? Eu te envio. Mas tem mais, olha o verso 18, mais itens sobre a comissão. Enviado para quê? Para lhes abrir os olhos. Está vendo? Aqui o João 9, o cego de nascença. Você vê por que Paulo ficou cego, tendo que ser carregado pela mão e permaneceu assim 3 dias lá em Damasco? Ele foi cegado no que concerne a sua própria visão, não é? E ganhou a visão do Senhor Jesus. Sabe, irmão, muito interessante aquela passagem. Parece que a cegueira de Paulo, ela veio de fora para dentro, porque aquela luz mais brilhante que o sol do meio-dia brilhou ao redor dele. Possivelmente Paulo tenha sido cegado pela visão. Visão que se manifestou a ele da glória do Senhor Jesus ressurreto, cegou Paulo por fora. Mas sabe como que parece que ele foi curado? Ele foi cegado de fora para dentro, pela luz que brilhou, mas foi curado da cegueira, de dentro para fora. Ele permaneceu 3 dias cego. E quando chegou Ananias para batizar Paulo, dizendo que o Senhor tinha enviado ali para batizar Paulo, ele falou assim: eu vim aqui para que você seja batizado, recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Lembra? Lá ele une o recuperes a vista com o fiques cheio do Espírito Santo. Muito interessante. Então Paulo foi cheio do Espírito Santo e tornou a ver, agora com olhos totalmente diferentes. Então quando o Senhor está incumbindo Paulo, no verso 18 ele diz: agora Paulo, você vai abrir os olhos de outros, através da minha luz.
para lhes abrir os olhos. Olha que maravilha a comissão. E não só abrir os olhos, mas convertê-los, como eu falei. Não é só humilhar o intelecto daqueles que não conheciam nada da verdade, porque isso não produz convertidos, mas é abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam duas coisas, concluindo aqui: remissão de pecados. Tudo isso aqui faz parte da comissão de Paulo, irmãos, e de certa maneira nossa, não é? Que também temos a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então diz, para que eles recebam a remissão dos pecados, mas não só isso, remissão dos pecados é só o começo, remissão dos pecados e herança entre os que são santos, ou santificados pela fé em mim. Maravilhoso, né? E eu queria concluir aqui, para a gente ter uns 5 minutos, pelo menos, de oportunidade de orarmos juntos, com o último texto, para concluir esse assunto de hoje. Abra comigo, por favor. 1 Timóteo, capítulo 1. Queria que nós olhássemos para isso que Paulo escreve para Timóteo, se referindo ao que o Senhor fez com ele, então, naquela visão de Damasco e, consequentemente, naquela comissão que nós acabamos de ler ali, aqueles itens em Atos 26. Olha 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, nós vamos terminar. 1 Timóteo 1, 12. Por favor, preste atenção nesse texto. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. O que nós vemos lá em Atos? Para isto te apareci, não é? Para te constituir ministro e testemunha, não é? Então ele diz, designando-me para o ministério. Olha que linda expressão agora, 1 Timóteo 1,13. A mim, é como se ele estivesse ali, irmão, e está, não é? Maravilhado diante do Senhor. A mim, que noutro tempo era blasfemo. Lembra que ele diz que forçou até alguns cristãos a blasfemarem contra o Senhor? E agora ele se inclui dizendo, eu era um blasfemo, eu que era um blasfemo, né? E perseguidor e insolente. Agora olha o que ele diz, mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Olha o verso 14, que beleza. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E agora é como ele se via, já no final da sua vida, bem no finalzinho. Eu sou o principal. Agora olha o verso 16. Mas por essa mesma razão, qual razão? Ele, Paulo, principal dos pecadores, por essa razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, não a mim, em mim, revelar seu Filho em mim, como ele fala em Gálatas, e aqui ele diz em mim de novo, o principal dos pecadores, evidenciasse. Evidenciar é uma prova clara, uma evidência, uma prova contra a qual não há argumentos, não é? Evidenciasse Jesus Cristo o quê? A sua completa longanimidade. Não são preciosos versículos, irmãos? Por causa de quem está falando isso? É o Saulo de Tarso, não é? Então Jesus evidenciasse, sem nenhuma dúvida, na minha vida a sua completa paciência, longanimidade. E a última frase, tão maravilhosa também, e eu servisse de modelo. Modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Modelo do quê? É só você olhar para trás, aí você vai ver. Modelo da graça, modelo da misericórdia. Foi o que ele falou nos versos anteriores. Modelo da longanimidade de Deus, né? Então, irmão, procure guardar esses princípios. Eu creio que do cativeiro de Paulo em Cesareia, nós podemos extrair, penso eu, de mais significativo esses pontos. O impacto de Paulo ali, aquelas duas frases, você é uma peste, você é um louco, como que ele foi de tal forma assemelhado com o seu Senhor, não é? E a relação entre a sua grandiosa visão, que ele tem a oportunidade de mais uma vez testemunhar aqui, tem 3 relatos da visão de Paulo em Atos, um em Atos 9, lá quando ele se converte, a outra em Atos 26, está aí,
perante o rei Agripa, e a outra nós já lemos lá atrás em Atos 22. 3 testemunhos. E a relação entre a visão e a comissão de Paulo, em todos esses itens que vemos aí. De constituir servo, ministro, para convertê-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, para eles receberem remissão de pecados e receberem herança entre todos os que são santos. Sabe qual é essa herança? Glória, como nós falamos domingo. Herança entre todos os que são santificados. Serem aqueles que receberam remissão de pecados, serem tornados semelhantes a mim, ao Senhor Jesus. Isso é herança entre os que são santificados. Então, com isso, a gente conclui esse cativeiro em Cesareia. Se o Senhor, então, permitir, quarta-feira nós encerramos esse estudo de Atos, vendo um pouquinho sobre o cativeiro de Roma, nos 2 últimos capítulos. Vamos, então, tomar algum tempo, irmãos, orando juntos, mais uma vez, ao Senhor, segundo aquilo que Ele nos der ao coração, antes de encerrarmos.